Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós e fomos tão maravilhosamente ministrados por essas músicas e nós estamos aqui diante de um assunto muito sério. A gente transformou um pouco a Páscoa em coelhinhos e coelho que põe ovo, né? Isso é uma coisa bem estranha. Mas esses tempos eu li algo a respeito disso, é porque no fundo nós não sabemos o que fazer com a ressurreição. Diante do fato da morte, que ela está em todo lugar, e todos nós somos finitos, nós temos uma grande dificuldade com essa questão de morrer e crer que esse não é o fim, mas pela perspectiva divina e pela salvação de Jesus, isso é na verdade o começo. Então nós não sabemos muito bem como lidar com isso, então a gente acaba também enrolando esse tema. Então eu sou grato pela ministração do louvor que bateu nessa tecla, a morte de Cristo, ressurreição, cantemos aleluia, o Cordeiro de Deus, como de João Batista, que tira o pecado do mundo. O ano passado eu tive o privilégio de estudar um Apocalipse a partir da FLT, e uma das aulas, aliás, se bateu muito nessa tecla. Apocalipse fala muito de Jesus, o leão de Judá, power, poder, mas simultaneamente ele é o cordeiro que foi sacrificado. E entre outros, então, um dos professores disse assim: nós temos uma fantasia um pouco, ideias, imortalidade da alma. A alma então, ela fica vagando, esperando, vai para o purgatório, ou vai para o limbo, em algum momento a gente vai viver de novo. Paulo diz que os mortos dormem. Paulo vai dizer que realmente os mortos dormem, acabou. Não tem imortalidade da alma, a alma também morre. Realmente acabou tudo. Essa é a nossa condição humana. Só que curiosamente, o único gatilho que nos tira dessa condição para a vida eterna é Jesus Cristo, que matou a morte. E como Ele matou a morte, Ele ressuscitou. E a partir da ressurreição dele, o disjuntor novamente foi ligado. E aí nós temos perspectiva de vida eterna. Por isso é um tema altamente relevante. E hoje à noite nós vamos terminar essa série Redenção, que foi em torno dessa Páscoa da Quaresma, em torno da Paixão, em torno da Semana da Paixão, Sexta-feira Santa e hoje então Páscoa. A esperança retornou. Eu li uma vez que foi feita uma experiência até um pouco brutal. Botaram 2 camundongos dentro de um recipiente de água. E nessa água eles começaram a nadar. E foi curioso que num recipiente eles botaram apenas um raminho, na verdade uma graminha seca, assim, um raminho, muito frágil. É curioso que naquele recipiente que foi colocado, queridos, Deus abençoe, desculpe aí os adolescentes, não vai ser a última vez, quero consolar vocês. Tenham um ótimo encontro. Onde tinha uma graminha seca, o camundongo lutou 2 horas a mais. O que é ter um fiozinho de esperança? Como nós seres humanos nos agarramos em alguma coisa. Só que esse raminho, em algum momento, ele não serviu para nada. Você já passou por momentos onde você achou que acabou tudo? E às vezes nós tivemos situações sim, onde de fato acabou. Aquela pessoa que a gente esperava que ficasse curada, ela não ficou curada. Ela veio ao óbito. Aquele casamento que se lutou para que ele pudesse voltar à existência, não voltou.
Aquele filho que a gente achava que ia se recuperar da droga, está lá ainda dentro desse universo macabro, destruidor, diabólico. E tem uma narrativa dizendo como é um direito. Isso não tem nada de direito, isso é escravidão, das mais brutais que existe. Mas também outras situações que você abriu uma empresa e de repente percebe que você faliu. E assim você quer ter esperança, você se agarra no raminho e parece que, de fato, as coisas não aconteceram. Eu moro aqui, nós moramos perto da Arcepum, e é muito bom caminhar lá no Champanhar, é uma delícia, né? É muito bom. E tinha uma rua lá, que ainda alguns terrenos baldios, à direita e à esquerda, e para caminhar era muito bom. E de repente, fazia um tempo que eu não caminhei, quando eu retornei, depois de umas férias, eu vi que no final daquela rua virou tudo um mato. 2, 3, 4 metros de altura, estava incrível. E eu dizia, mas aqui tinha um acesso à esquerda para sair lá na rua Rio de Janeiro, né? Eu pensei, nossa, cadê? Fechou tudo, não tem mais saída. Mas quando eu cheguei bem perto do mato, eu ainda percebi que tinha uma assim, tipo uma picada, né? Que chão batido, passava de bicicleta ou a pé. Hoje, aquele mato não está mais lá. Hoje, exatamente você atravessa e tem uma ponte. É aquela ponte nova lá, que sai lá no Marcola. Esperança é isso, quando você enxerga, não tem mais saída, e você até tenta achar uma picadinha, e de repente aquilo é transformado magicamente, e você percebe que tem uma ponte, dando uma perspectiva totalmente nova. É disso que nós queremos falar hoje à noite. A esperança retornou. Vivo hoje estou, diz a música do Projeto Sola. Cantamos há pouco. Pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, nos trouxe a redenção. A esperança retornou. Graça e paz nos revelou. Eu quero contar uma história de alguém, aliás, de 2 rapazes, talvez adultos já. Em Lucas 24, versículo 13. Nós queremos acompanhar um pouco esse texto. Ele é um pouco mais comprido, mas me permitam ler esse texto então em conjunto. Lucas 24, versículo 13. Eu passo a ler. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Naquele mesmo dia, que dia que era? Era aquele dia domingo. Sexta, Jesus morreu. O sábado era pela lei, ninguém podia fazer nada. E agora era domingo, primeiro dia da semana. Versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o mundo. Os chefes sacerdotes, nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era ele que trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje,
Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-lhes e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito, um fantasma. E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? Veja as minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo, toque-me, vejam, o espírito não tem carne nem osso. Como vocês estão vendo o que eu tenho? Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Só esse versículo final, Jesus acho que queria quebrar aquele climão que se criou ali e disse: galera, tem um peixinho por aí, até porque fantasma não come peixe, né? E assim ele quis tornar esse ambiente um pouco mais solto. Eu quero trazer algumas observações a partir dessa história desses dois discípulos. Claramente eles eram desse time dos discípulos dos 12 ou 11, na verdade. Claramente ele fazia parte daquele time lá das mulheres, que também estavam juntas, mas também talvez dos 70, porque ele diz: nós estávamos lá, as mulheres nos falaram. Então eles não estavam separados, eles estavam naquele ambiente, vivendo essa tristeza da morte. Agora era sábado e agora finalmente então domingo, esses 2, 3 dias falando de tudo isso. Havia uma pressão emocional muito grande e a essa altura fazer o quê? Os dois retornaram para a sua Emaús, a sua cidade de onde eles estavam, 11 quilômetros, 2 horas de caminhada. Havia uma frustração no ar. Nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção, a esperança. Nós esperávamos que esse assunto já seria resolvido. Nós esperávamos que a vida ficaria mais fácil. Nós esperávamos que a saúde do pai ainda pudesse ser resolvida. Nós esperávamos que a nossa mãe pudesse ter um tempo legal ainda na casa nova. Nós esperávamos. E de repente, esse Jesus estava junto com os dois nessa caminhada. Ele se coloca como alguém que aparece discretamente. Eu acho que a nossa experiência de fé, isso também é assim. Às vezes achamos que estamos sozinhos e de repente não estamos sozinhos, porque nessa foto o Senhor sempre está conosco. E Ele apareceu e Ele encostou naqueles dois e nem sequer
perceberam, de repente ele estava ali. A presença de Deus de repente aconteceu. E daí aconteceu o quê? Do que vocês estão falando e discutindo? A palavra discutir é mais do que uma boa conversa no caminho. Discutir significa batendo quase um papo sobre política e querendo ter razão. Não, isso aí podia ter sido diferente. E aí um papo carregado, intenso. E aí essa terceira pessoa, que era Jesus, mas ainda não reconhecendo, esse Jesus faz uma pergunta: do que vocês estão falando? Eu queria só fazer um gancho. Qual tem sido o papo da hora de vocês? Segure um pouco essa pergunta. O que tem sido o papo da hora? O trabalho? Alguma preocupação com o irmão, com o cunhado? Qual tem sido o assunto? Tem uma frustração no ar. Nós esperávamos. Eles esperavam de fato que Jesus seria aquele que libertaria eles dos romanos, que Jesus, com aquele poder de inclusive curar enfermos, uma autoridade incrível, transformar pães e peixes para alimentar uma multidão. Eles esperavam, ele tinha todos os recursos, ele tinha todo o material para ser o cara que finalmente poderia dizer: ele é o Messias prometido pelos séculos dos séculos, já mais de 1000 anos. Haviam mais de 300 profecias que naquela hora da morte de Jesus estavam se consumando, e ainda assim, mas eles não reconheceram que esse era o Messias. Nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção. E para complicar um pouco, havia um relato duvidoso acerca daquele momento. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Eu acho que as mulheres gostam de assustar. Não é verdade isso? Cara, quando tem uma barata, às vezes... Esses dias tinha um morcego dentro de casa. Cara, o morcego não me assustou, mas o grito da Kátia foi desesperador. Sabe? Tem umas outras coisas que acontecem de vez em quando. Não. Tinha um cenário uma vez que aconteceu no banheiro. Nós achávamos que tinha alguém lá dentro, mas não era não. Caiu a cortina, depois caiu mais uma coisa. E uma coisa não tinha a ver com a outra, né? Mas aquilo parecia que tinha alguém que invadiu nossa casa. Foi sinistro. E o coração bate forte. E havia um relato aqui duvidoso. Algumas mulheres de nós nos deram um susto hoje, dizendo que elas estavam lá para, na verdade, embalsamar o corpo. A pedra estava rolada para cima, uma pedra de 1.500 a 2.000 quilos. Essa pedra, cara, ela estava rolada para cima. Os guardas romanos tinham sumido. Mais do que isso. E quando finalmente entraram no túmulo, viram lá um pano que o corpo estava envolto, mas tinha um pano que cobriu o rosto. Ele estava dobradinho. Quem rouba um corpo não dobra paninho e põe do lado. As evidências pareciam aqui muito estranhas. Corpo roubado. Alguém levou para quê? Pedra pesadíssima. Havia um relato duvidoso e de repente diz que tinha 2 anjos também, mas não avançaram no processo. Às vezes isso faz parte da nossa jornada. Porém tem uma palavra pesada de Jesus aqui. Eu acho que ela também diz respeito a nós. Como é que vocês custam tanto a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Jesus está dizendo: olha as escrituras, o que elas falam de mim, o que elas dizem. E aí, a partir das escrituras, dessas centenas de palavras, que ia ser assim, que Jesus ia morrer, ia ressuscitar, mas não entrou. Eu consigo me identificar com esses 2 discípulos,
Porque às vezes com outras palavras das Sagradas Escrituras, parece que fica só num patamar racional, né? A gente quer entender por que aconteceu, onde é que nós erramos, o que falhamos. E a gente tem mais dificuldade de enxergar as promessas e que todas elas vão se cumprir. Deus é fiel, é um cartão de crédito. Teus pecados estão perdoados. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, creia nele, o mais ele fará. Eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Não tenhas medo. Eu te conheço, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu, tu és propriedade. Essas palavras estão aí, assim também esses dois, eles tinham todo esse universo aí de informação pelas Sagradas Escrituras, e eles faziam parte do time daqueles que conheciam as Sagradas Escrituras. Aí vem uma exortação daquele que estava junto com eles, que eles ainda não reconheceram. Talvez vocês dizem, mas caramba, isso parece tão estranho. Eu também acho estranho. Mas eu quero dizer para vocês, existe uma situação de estado de choque que parece algo fora do normal. Claro, Deus também pode ter fechado os olhos dele. Tem essas coisas. E ali começa a dizer, mas como vocês custam a entender? Essa palavra é, como vocês custam a entender que o que está acontecendo não foi um acidente, passou pelo consentimento de Deus. Tudo aquilo que dizem as Sagradas Escrituras. Agora eu quero chegar a um ponto, já quase encerrando a minha fala. Em Emaús, o Senhor se deu a reconhecer. É possível que na jornada você não está entendendo nada. Talvez no caminho que você está agora você não está entendendo nada. Você crê que Deus está contigo, você só não enxerga, Ele não reconhece na situação. Mas há aqui um momento onde você vai ser levado a um confronto. E aconteceu que Jesus ia fazer de conta que estava seguindo adiante. E o que aconteceu? Aí os dois disseram, fica conosco, está ficando escuro já. E é do bom tom oferecer agora um descanso. Fica com a gente, repouse aqui, amanhã você segue a sua jornada. E Jesus, ele entra, ainda não reconhece. Na caminhada da fé, as coisas extraordinárias normalmente brotam a partir das coisas ordinárias. Aqui eu quero segurar um pouco do versículo 28. Entre, fica conosco, fica em Emaús. Emaús é a tua casa, é o teu Zuhause. Eu gosto dessa palavra alemã, Zuhause, em casa, é lar, é meu cafofo. É meu ambiente que eu gosto de chegar à noite, fechar a porta e dizer, eu estou em casa. É bom, isso é muito bom. Eles estavam chegando agora no ambiente dos dois rapazes onde eles moravam. Jesus, faz de conta que vai adiante, é convidado, ele entra. E coisas aqui bem ordinárias, coisas comuns acontecem. Primeiramente, eles convidam Jesus para uma refeição. Nós já ouvimos isso em torno da mesa. Existem coisas incríveis que acontecem na mesa. Existem estudos onde pessoas expert afirmam que se nós tivéssemos uma refeição diária em família, provavelmente nós teríamos no mínimo 50% a menos de pessoas em drogadição. Porque uma boa refeição em família, onde você não só devora a comida, mas que você celebra, você prepara uma comidinha boa para os olhos, para o cheiro, e você convida a sua família a sentar, e você conversa, fala, ouve, desliga o celular. Aquele ambiente de uma meia hora juntos é altamente produtivo. Tem alguma coisa que acontece que é sobrenatural. E pode olhar na Bíblia, parece que Deus é um Deus que ama comer. Incrível.
E quantas vezes ele se manifesta em torno de uma mesa. Poderíamos citar agora vários textos que confirmam isso. Mais uma vez, agora Jesus é convidado, ele senta à mesa, ele pega o pão, ele o parte e dá graças. Ele agradece. Agradecer não é só uma palavra rápida para fazer um ritual de não pode comer, agora pode comer. Transforme essa oração de mesa em gratidão. Já falei sobre isso, que quando nós oramos, nosso lóbulo pré-frontal, ele incha, porque o sangue, ele jorra através, ele vai inchando, por causa da nossa espiritualidade, e aí nós temos tomadas de decisões melhores. E é curiosamente a mesma área da oração, o mesmo efeito quando nós somos gratos. Agradeçam. Coisas bonitas aconteçam. Digam, a comida está ótima, que delícia o peixinho, que coisa incrível esse molho, como eu gosto quando a mãe faz isso. Pai, valeu, você lembrou de mim. Verbalize, transforme em gratidão. Jesus pega o pão, agradece, e o que acontece? Quando entrega esse pão, é Ele. Como é que a gente não enxergou? Coisas ordinárias, e uma coisa extraordinária aconteceu. A partir do rito da mesa, a partir da gratidão, do partir do pão, dividir, lembrar do outro, estar sentado à mesa. A partir disso, a esperança retornou. Talvez se uma noite mal dormida pudesse começar no dia seguinte com um bom rito de mesa, talvez a noite mal dormida poderia ser preenchida por algo extraordinário. Começar o pé direito, começar com uma comida boa, começar lendo um texto, falando com Deus, agradecendo a Deus. A esperança retornou com a certeza da presença do Cristo ressurreto, porque quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ali o Senhor ordena a sua bênção, ali tem vida para sempre. E querido pai, homem da família, não adianta se a esposa tem 1000 ideias lindas e você se faz de conta que não é contigo, e sempre puxando para trás. Comecem, já estou chegando. Não, é hora sagrada, largue tudo. Ninguém preparou a comida 1h30 para você dizer, comecem que eu já estou chegando. É verdade. Celebre, deguste, se alegre, se esforce para estar numa refeição diária. Ali foi que o Senhor Jesus se revelou e a esperança retornou. Finalmente eles dizem assim, caramba, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos se levantar, vamos voltar para Jerusalém. Eles voltam novamente agora 11 quilômetros. Por quê? Porque a experiência da fé, na verdade, ela começa dentro de casa. A igreja começa dentro de casa. Começa entre homem e mulher, marido e esposa. É lá que começa. É lá com esse homem. E um homem sozinho não consegue criar igreja se a esposa não puxa junto. Uma mulher sozinha não consegue se o marido diz, vai lá você, ora por mim, leia a Bíblia, ore por... Não, isso é para cada um. É aquilo que Martin Buber diz, quando eu e o tu se encontram espiritualmente, isso é uma experiência sobrenatural. Quanto tempo nós queremos ainda perder um sobrenatural que está aí na prateleira? É só a gente se encontrar como casal
Não espere mais. E quando um casal se encontra em Cristo, ele se aproxima. Quando o centro, o raio vai em direção do centro, em direção do centro, o que acontece? Um homem procura a Deus, a mulher procura a Deus, o filho procura a Deus, a filha procura a Deus, todos vão se encontrando a partir da experiência do encontro, e a mesa pode ser um espaço incrível para esse encontro. E essa experiência então da casa, ela curiosamente ela quer ser partilhada. Eles saem, caminham 11 quilômetros, e quando eles chegam lá, a rapaziada e as mulheres, todos reunidos, e o que acontece? O testemunho se reforça, ele se une. É isso mesmo, sim, foi isso que aconteceu, tem algo no ar que está acontecendo, e no meio daquela muvuca gospel, o que acontece? O Senhor comparece. Paz esteja com vocês. O extraordinário, o ordinário, de repente criou ondas que foram se propagando. O ordinário, o pão partido, a presença de Cristo, a comunhão, gera ondas, acaba se encontrando e acontece uma experiência extraordinária. Eu preciso encerrar. Eu quero mostrar para vocês o próximo slide ainda. O próximo slide vai dizer, Paulo vai dizer em Filipenses 3, 10 e 11, quero conhecer a Cristo ao poder da sua ressurreição. Esse texto de Filipenses 3, Paulo vai dizer, eu sou um cara judeu, sou da tribo de Benjamim, eu sou fariseu. Ele vai falar todas essas coisas, o seu currículo religioso, e aí ele de repente diz, a partir da experiência de um Cristo vivo, ele diz que tudo isso se torna o quê? Ele fala esterco, é um grande prejuízo a religiosidade diante daquilo que é o poder da ressurreição. E eu quero traduzir isso de uma maneira ilustrativa, mostrando para vocês duas fotos. Essas duas fotos, elas dizem respeito à frente da nossa casa. Bonito, né? Eu também acho bonito, tá? É isso aí. Tá? A primeira foto, nós vamos ver uma foto onde é a mesma primavera e... Claro, é um pouco temporada, mas tem um fator aqui na primeira foto e a segunda foto. A primeira foto, se você ver logo embaixo, tem uma folha verde, assim, meio espichada. A primavera enxertada, ela é uma coisa estranha. Ela chegou, inclusive, essa primavera, ela chegou a subir uns, 5, 6 metros em cima da nossa sacada, ainda no nosso quarto da frente, fez ainda uma curva e deu um troço assim, um tronco, e aquilo era pesado, e começam a jogar essas folhas, elas jogam 3 metros para lá, 3 metros para lá, às vezes dá umas florzinhas, quase nada. E aí eu perguntei para um engenheiro de paisagismo, ele disse assim, eu perguntei, Hans é o nome dele, Hans, por quê? Porque tem algumas flores e outras que crescem de maneira tão braba, tão selvagem. Ele disse, é uma questão de genética. E aí ele me instruiu para começar a cortar essa parte braba. E cada pouco eu tenho que cortar, e deixar essa parte bonita, que é a parte enxertada. As folhas são um pouco menores, os ramos não são tão estabanados. E como floresce essa primavera? Não tem aqueles espinhos gigantescos. Não é uma boa ilustração? Jesus ressurreto, quando eu fiz a obra da salvação, quando Ele disse que Ele quer ser o enxerto em nossa existência, permanecer em mim e eu em vós. Quando de repente Ele vem, e a gente não deveria de cuidar e podar de vez em quando essa parte braba, espinho, selvagem, estabanada. E sabe, gente, às vezes eu acho que tem cristãos que ficam vangloriando mais essa parte espinhosa, estabanada no outro, em si mesmo, e não celebram a beleza de Cristo.
Quando Jesus ressuscitou, é o poder da ressurreição que Paulo reconheceu. A partir dessa parte enxertada na vida de Paulo, ele disse: isso tudo é esterco, isso ficou para trás, isso não fez sentido, o passado já se foi. Tem novidade, tem coroa de glória, tem coisa bonita acontecendo. Se atenha mais essa parte bela, se atenha àquilo que Deus já fez florescer na tua vida. Você não está lá onde eu gostaria de estar, mas também não está mais lá atrás onde esteve. Deixa o Senhor cortar a parte braba, selvagem, mas celebre a parte nova e maravilhosa. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o Espírito que Deus nos deu para nos vivificarmos e experimentarmos nova vida em nossos corpos mortais. Tem brilho, tem alegria, tem coroa, tem vitória.